Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Você sabia que o Galo completou 3 meses sem pagar comissões para empresários? Só para explicar do que se refere à comissão, toda vez que um jogador é contratado, você soma o valor total do acordo e 10% desse valor, em geral, é pago como comissão ao empresário. Óbvio que essa grana não é paga à vista, e sim parcelada de acordo com o tempo de contrato do jogador. E 2 empresários entraram em contato comigo nessa quarta-feira para reclamar da demora do Atlético no pagamento dessas comissões. Segundo eles, o Galo não fez o pagamento nos últimos 3 meses. Antes de gravar o vídeo, entrei em contato com o pessoal do Galo para confrontar essa informação. O Atlético não negou nem confirmou, mas disse que atravessa problemas financeiros e vai tentar solucionar primeiro as questões envolvendo atletas para depois colocar em ordem esses problemas relacionados a empresários. Só para completar, importante também lembrar que o Galo tenta, desde o começo do ano, buscar dinheiro externo. Através de debêntures, de investidores, há necessidade de mais ou menos 700 milhões de reais para solucionar os problemas emergenciais ligados à grana no Atlético. O Thiago Garcia perguntando se há novidades sobre contratações no Galão da Massa. O Alan do Flamengo queria jogar no Galo. Posso até dar mais um detalhe. Ele chegou a conversar por telefone com o Cuca. O Cuca estava empolgadíssimo com a ideia. O Siga dessa vez foi com o Cuca. Os acionistas do Atlético também gostaram da ideia. Quando eles souberam que o Alan toparia se mudar também, ficaram super animados. Mas a verdade é que o Atlético não tem grana para comprá-lo e o Flamengo está dizendo que só aceita negociar em definitivo. Nicola, você sabe se tem alguém interessado em comprar o Galo? Não, Daniel. O Atlético está buscando há meses investidores, pessoas que queiram aportar dinheiro. E o Atlético já pensou em vários modelos, tentou, por exemplo, via debenture, buscando 700 milhões de reais no mercado, mas o Atlético tem encontrado enorme dificuldade em fechar com esses parceiros, tá? O que você achou da entrevista do Rafael Menin? Na minha opinião, péssimo, só enrolou, não falou nada com nada. Notícias de reforços no Galo, acabei de votar. Obrigado, Leonardo, pela parceria, por estar sempre por aqui. Cara, achei que o Menin pegou pesado em algumas respostas, tentando diminuir os jornalistas. Não acho que é dessa maneira que a gente deve estabelecer a relação com a imprensa, que nada mais é do que a interlocutora dos personagens do futebol com o torcedor. E o momento em que o Menin ele chega a perguntar para um dos repórteres de um canal que cobre o Galo qual que era a especialização dele, se já tinha estudado futebol. Eu trabalho no futebol desde 2000, são 25 anos, e nunca fiz nenhum curso de futebol. Mas não é porque eu não fiz curso de futebol que eu não me sinto capaz de perguntar qualquer coisa para ele. Ontem era uma entrevista mais técnica, e por conta disso mais difícil até para a gente entender. Teve uma das respostas em que o menino estava explicando, né? Por que tem gente que fala que a dívida é de 1 bilhão e 300, por que tem gente que fala que a dívida é de 1 bilhão e 800, e por que tem gente que afirma que a dívida é de 2 bilhões e 300. Pode te parecer mais maluco, mas as 3 informações podem estar corretas. Depende muito dos referenciais que você usa para estabelecer como padrão de dívida, né? Mas os recebíveis, mas os custos, aquilo que foi arrecadado com a Arena MRV, com cadeiras, enfim, tudo isso ajuda a explicar. Mas é tudo muito, muito técnico, muito difícil. Eu só acho que é importante, Leonardo, que o Rafael, que o Rubens, que o Ricardo Guimarães apareçam para falar. Porque a maior decepção, além de um time que vai mal, é os dirigentes não darem as caras. Aí fica difícil. Diogo Pereira, Nicola, o projeto do Fair Play financeiro do novo presidente da CBF deve sair? Como seria? Imposição, votação entre federações, clubes e CBFs? Vamos lá, Diogo, assunto super importante. Nessa segunda-feira, o Samir Chaud assinou uma portaria dando início aos projetos, né? Então, no prazo de 90 dias, uma equipe que já está montada vai debater, estudar e sugerir um plano. Como é que a gente quer trabalhar o fair play financeiro no futebol brasileiro? Cada país na Europa tem um modelo de fair play. Você pode, por exemplo, exigir ou impedir que clubes gastem mais de 70% das receitas com futebol. Você pode fazer com que esse fair play tenha a permissão de 80%. Você pode entender que a permissão pode chegar a 90%. Isso vai ser debatido entre os clubes. Mas a linha geral do fair play você não vai poder gastar um número X em relação a quanto você arrecada e você não vai poder mais ficar devendo na praça. Essa esculhambação
que existe no futebol brasileiro, em que todo mundo deve para todo mundo, ou quase todo mundo deve para todo mundo, isso não vai mais existir, isso vai acabar. E é uma vergonha, cara, é uma vergonha. Para quem está chegando agora, eu entrevistei no início da live o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, e perguntei se é verdade que o Corinthians o procurou para negociar o Denilson, volante do Cuiabá, um dos grandes destaques do time na Série B. Ele disse que não procurou e que se procurar pro Corinthians ele não vende nem à vista. Isso se dá porque o Cuiabá vendeu o Ranieri no ano passado, o Corinthians não pagou, usou o Ranieri para escapar do rebaixamento, e agora o Corinthians conseguiu colocar o Cuiabá numa lista de recuperação, graças a um acordo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, e o Corinthians vai pagar essa grana que devia ao Cuiabá até 2031. Nós estamos no ano de 2025. Então serão 6 anos para fazer o pagamento dessa grana toda, tá bom? Nesta quinta-feira, o Galo em busca do G6 no Campeonato Brasileiro. Precisa vencer o Internacional na Arena MRV e contar com o tropeço do Bahia, que fora de casa vai enfrentar o Bragantino no interior de São Paulo. Se isso acontecer, essa combinação, o Atlético termina essa primeira parte do Campeonato Brasileiro antes da parada para o Mundial de Clubes no G6, grupo de times classificados à Copa Libertadores da América do ano seguinte. Para esse jogo de hoje, a grande atração, o estreante, o atacante Dudu, que treinou 1 mês na cidade do Galo, teve que esperar a abertura da janela de transferências do futebol brasileiro, teve o nome publicado no BID e agora pode jogar. E o Dudu formando o trio ofensivo com o Hulk e também Rony. Essa é a expectativa para hoje. O técnico Cuca ainda durante o dia vai conversar com Alan Franco, que chegou depois de todo mundo, estava mais longe disputando os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Então o volante, a princípio, será titular, mas vai depender dessa conversa para saber como que foi a viagem de volta, questão física, como está se sentindo. O mesmo com o Júnior Alonso, que estava mais próximo, jogou na terça-feira à noite pela seleção do Paraguai em São Paulo e não teve esse desgaste mais longa de viagem. Então, o provável Galo com Everson, Natanael, pode ser o Igor Rabelo na vaga do Lianco, que está suspenso, o Alonso e na esquerda o Rubens, meio campo com o Alan Franco, o Patrick e o Gustavo Scarpa e o trio de ataque, tendo o Dudu, Rony e o Hulk. Há uma expectativa num público próximo a 25 mil torcedores nesse Dia dos Namorados para a torcida atleticana. Bilhetes a partir de R$ 21,00 para sócios Galo na Veia. E um detalhe, a partir desse jogo já é obrigatório o reconhecimento facial na compra, no ato da compra do ingresso na Arena MRV, para entrada somente no setor